Graça e paz, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui na Quinta Profética, né? Eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra do Espírito Santo para o seu espírito, para o seu coração, para te trazer esperança, né? Temos ouvido notícias, ok? Acerca da crise financeira que está por vir, que várias pessoas estão passando por momentos terríveis, graças a este vírus e como vamos se dizer, e a líderes que muito mais pensam em fazer política do que propriamente no povo em que eles estão liderando, ok? Então, temos aí prelúdios de uma crise financeira, só que nós como igreja nós temos que ter esperança, nós como igreja nós temos que ter uma visão de glória, nós temos que ter uma visão, ok? Porque o Senhor ainda está no controle, ok? Deus ainda é soberano, Ele ainda está no trono. E eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra para te encorajar, uma palavra para te dar esperança, uma palavra para te dar uma perspectiva de glória. Porque, ok, quando nós vamos estudar, ok, tudo os tempos proféticos, o que está acontecendo, lógico que as trevas elas vão aumentar, ok? A iniquidade vai aumentar, o pecado vai aumentar no mundo. Só que nós não estamos no mundo, nós estamos em Cristo Jesus, ok? Nós estamos em Cristo. Nós somos uma nova criação. Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criação é. Quer dizer o que? Cristo não é somente mais uma pessoa. Cristo é um lugar onde nós estamos. Cristo se tornou um lugar. Que lugar que é esse? Este lugar onde nós vamos e descansamos. Esse lugar nós não temos que fazer nada para permanecermos nele. Este lugar nós só temos que apenas que crer, ok? Este lugar é o Salmo 91, nos revela quem que é este lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele eu confio. Ok? Essa é a nossa posição hoje. Essa é a nossa perspectiva. Essa é a nossa confiança. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nós descansamos. Ok? Nós estamos guardados debaixo das asas dele. Então, não tenha medo, não tenha desesperança, não tenha angústia no seu coração. Ok? Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós, diz Pedro na sua epístola. Então, meu irmão, nesse momento, eu gostaria que você abre sua Bíblia comigo, ok? Quero ler um versículo da palavra que me deu a esperança, que me deu perspectiva. Eu posso te dizer que mudou a minha história, que mudou a minha vida, ok? Está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 16 e 17. Diz assim: também não é assim um dom que vem como uma ofensa, porque por um só que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, uma só ofensa. Que juízo? Ele começa a nos levar lá para Gênesis, lá para o Jardim do Éden, antes de Adão comer da árvore da vida. Ele está falando assim que o juízo veio sobre toda a raça humana. Quando Adão peca, todos nós estávamos em Adão. Adão está no Éden, ok? Quando ele peca, todos nós, todos os humanos que vieram depois estavam em Adão. Então, quando Adão pecou, como muitos falam, não foi o pecado que passou para todos. Nós não herdamos pecado. Nós herdamos a condenação de Adão. Qual foi a condenação dele? A morte. A morte passou para todos os homens, até mesmo aqueles que ainda não nasceram. Já nascemos condenados à morte. Por quê? Por quem? Melhor dizendo, por Adão, que pecou. Então, quer dizer, por um pecado só, a morte reinou. A morte reinou durante toda a descendência de Adão. E a morte reina até hoje por este pecado. Quando você ligar o seu telejornal aí, quando você ligar a sua televisão, você vai ver as consequências do reinado da morte. Porque Adão era a coroa da criação, Adão era o administrador. Deus colocou Adão no Éden e disse: Adão, cultive e guarde.
quer dizer que é uma posição de administrador, de guardador, de cultivador. Essa palavra cultivo, Deus falou assim, Adão, cultive o Éden. O Éden já tinha todas as árvores, ele ia cultivar o quê? Essa palavra no hebraico, ela é a mesma raiz de cultura. Quando Deus está falando assim, Adão, cultive o jardim, cultive a terra. Ele está falando assim, traga uma cultura do reino, uma cultura de glória. Só que quando Adão pecou, essa cultura que veio foi uma cultura caída, foi uma cultura precedente de um reinado da morte. Então, nós vemos tudo isso hoje, ok? Para que instituições financeiras ganhem dinheiro, para que países se tornem proeminentes, tem que haver uma cultura de morte, que pessoas morrem, pessoas sofrem, famílias são destruídas, ok? E homens que dão lugar ao diabo, realmente eles não se importam. Só se importam com o Senhor deste mundo, que é o Mamão, ok? Mas nós vamos ver o que Paulo vai nos dizer. Ele fala assim, para a condenação, nós recebemos condenação de uma só ofensa, de Adão. Fala assim, mas o dom gratuito de Deus veio de muitas ofensas, requerendo a justificação. Então quer dizer o quê? Adão pecou, a morte reinou. Adão pecou uma vez só, a morte reinou. Aí Deus, quando tira Israel do Egito, Deus dá para Moisés, ou por intermédio de Moisés, Deus dá a lei. Na lei, agora o homem vai ver que não é só o pecado de Adão. Agora, Deus está trazendo para você, agora você vai ver que não é culpa só de Adão. Agora você vai ver o quanto você também peca. Quanto você também está dando autoridade para o diabo. Então, quando a lei veio, o que era só uma ofensa se tornou várias ofensas. Requerendo o quê? Requerendo a justificação. Então a lei veio para revelar que o homem, pelas suas próprias obras, o homem pelos seus próprios esforços, o homem pela sua performance de santidade, não consegue destituir o reinado da morte. Aleluia. Então Deus dá o seu dom. Então o dom de Deus, que é gratuito. Ele não precisa de nenhuma oração, ele não precisa de nenhuma obra, nenhum dízimo, nenhuma oferta que nós possamos dar para merecermos esse dom. Ele é gratuito. Então Paulo fala no versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, da justificação, reinarão em vida por um só. Meu Deus, aleluia. Esse versículo ele mexe comigo. Esse versículo ele me deixa apavorado, espantado, admirado. Ok? Paulo está falando. A morte reinou por um só que pecou. Agora aqueles que recebem abundância da graça, número 1. Número 2, dom da justiça, reinarão em vida. Então o que Paulo está falando? Que Deus muito mais, que Jesus muito mais do que nos salvar do inferno, Ele quer que nós reinemos em vida. Porque se nós deixarmos de reinar, quem vai reinar é a morte. Ok? Então quando a igreja ela se abstém de reinar, a morte vai lá e reina. Então para que a vida possa ser manifesta, a igreja, quer dizer, eu e você, temos que reinar em vida. Como é que nós reinamos em vida? Por performance. Por performance. Como muitos tentam enfatizar, ok? Com uma performance de santidade, ok? Pelas nossas próprias obras bondosas, pelas nossas caridades. Não é aí que nós reinamos em vida. Paulo fala quando nós recebemos a abundância da graça, ok? Não é uma coisa que nós damos, é uma coisa que nós recebemos. Aleluia. Não é mais. No Antigo Testamento o homem tinha que dar a oferta, o homem tinha que fazer alguma coisa. Só que agora na Nova Aliança, no Novo Testamento, o homem só tem que aprender a receber. Porque Jesus fez tudo. Jesus morreu na cruz. Ele disse assim, tetelestai. Tetelestai em grego significa está consumado.
está consumado. Toda obra que o homem podia fazer diante de Deus está consumado por uma só. Pela ofensa de Adão, a morte reinou. Pelo ato de amor de Jesus, a igreja reina. Ah, meu Deus. Aleluia. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Quer dizer que você tem direito a reinar em vida, meu irmão. Quer dizer que as dívidas, os seus problemas no seu casamento, na sua casa, ok? Tudo isso que é causado pelo pecado, toda destruição, toda miséria, toda malignidade, toda maldade, toda inimizade, toda inveja, toda idolatria é causada por um pecado original de Adão, pelo reinado da morte. E Jesus veio e quebrou isso. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou o terceiro dia. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele venceu a morte. A vida venceu a morte. E através dessa ressurreição, nós reinamos em vida. Porque nós recebemos tanta graça de Deus. Graça é favor e merecido. Só que quando você recebe a graça, aquele favor se torna merecido. Por quê? Porque eu criei. Porque eu criei. Eu tenho fé. Aleluia. Eu não quero me estender aqui. Mas eu quero que vocês enfatizem estas duas virtudes que nós recebemos e reinem em vida. Que é o que? Receber a abundância da graça e dom da justiça. A justiça que eu faço, eu recebi antes. Ok? Eu faço boas obras. Feliz, você está falando que eu não preciso fazer boas obras, você está falando que eu não preciso orar, você está falando que eu não preciso jejuar, você está falando que eu não preciso dar o dízimo, você está falando que eu não preciso dar oferta, você está falando que eu não preciso ajudar o pobre, você está falando que eu não preciso ajudar a viúva, você está falando que eu não preciso ajudar ninguém. Não estou falando isso. Eu estou falando que você faz tudo isso depois que você entende que você é amado, que você é aceito por Deus, sem nada disso, por quem você é. Aí então você faz. Só que você não faz para agradar a Deus, você faz porque você tem o amor dele em você. Você faz porque você é uma nova criação, você faz porque está na sua natureza, você faz porque você entende que ele é seu pai. Então isso é reinar em vida, você começa a produzir vida onde você vai. Você começa a produzir uma nova atmosfera onde você chega. Você começa a trazer uma cultura do reino aonde você está estabelecido, no teu emprego, na tua família, na tua casa, na tua cidade, onde você for. Entenda que não é algo que você faz, mas é algo que você recebeu de graça, que vai mudar a atmosfera, ok? Que transforma aquilo que você faz. Primeiro você tem que entender que você é, para depois você entender, para depois você entender o que você faz. Eu não faço para ser, eu sou, por isso eu faço. Ok? O diabo está tentando inverter a ordem. Eu não tenho que fazer para eu ser algo, não. Primeiro você tem que entender que você é, pela graça, pela justiça que veio da cruz, para depois você fazer. Aí quando você faz com excelência. E aí quando você faz com virtude e poder do Espírito Santo. E aí quando você não faz para agradar a sua alma, o seu ego. Você não faz por status, para parecer, para ser o bom. Você faz porque o Espírito habita em você e ele te impulsiona. Você faz com paixão, você faz com amor, você faz de boa vontade. Aleluia! Isso é extraordinário, irmãos. Isso é maravilhoso. Isto é glorioso. Então receba agora a graça do Senhor abundante na sua vida. Receba agora o dom da justiça. Coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão na sua cabeça e fala: eu declaro sobre a minha vida a abundância da graça. Eu declaro sobre a minha vida o dom da justiça. E eu, a partir de hoje, vou reinar em vida. Mas isso você tem que tomar uma posição agora. Que posição? De crer nisso. De crer na palavra. Tem que tomar uma posição agora. Creia na palavra de Deus. Ó Senhor, eu creio na tua palavra e eu vou viver pela tua palavra. O justo não vive pelo aquilo que ele vê. O justo vive da palavra que sai da boca do Pai. Então não é o que o teu olho físico vê, é o que o teu olho do Espírito vê. E hoje, pelos olhos do Espírito, veja a sua vida renovada. Hoje, pelos olhos do Espírito, veja a sua casa renovada, veja a sua família renovada, restaurada, veja relacionamentos restaurados. Meu irmão, aquela enfermidade que está te afligindo, acabou o reinado da morte na sua vida, acabou o reinado da morte. Ok? Todo câncer, toda anemia, meu irmão, toda doença nos ossos, toda doença no sangue, meu irmão, toda doença neurológica,
toda doença do coração, do pulmão. Meu irmão, nós declaramos, acabou o reinado da morte. Nós declaramos vida e vida abundante. Sai daqui hoje, ou melhor, a partir de hoje, leve essa vida, leve esse poder, leve essa graça onde você for e fique na paz do Senhor, amém?